Ó, não esqueçam de pesquisar sobre o projeto da Máquina do Tempo para 2217. Gente, vamos pra aula de literatura, aquela chata, vai começar a aula dela, a gente vai se atrasar. Nossa, é verdade. Ai. Bom dia. Bom dia, professora. Hoje a nossa aula de literatura vai ser sobre o pré-modernismo. E, bom, o pré-modernismo ele foi um período de 1910 a 1922, quando aconteceu a Semana de Arte Moderna. Professora, é verdade que o pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária? É verdade, o pré-modernismo ele não é considerado uma escola literária porque ele foi um período de transição entre o imperialismo e a república no Brasil, o que gerou um momento de descoberta pelo povo brasileiro da sua própria cultura, abrindo portas para o modernismo. Professora, quais são as características do pré-modernismo? Bom, a gente pode citar a abordagem de problemas sociais, como as desigualdades, os conflitos, a exclusão de minorias e a pobreza, e a gente também pode citar o regionalismo, que é a valorização dos aspectos culturais do Brasil, e também a ruptura com o academicismo, que está ligado ao sincretismo. Professora, o que é sincretismo? Bom, o sincretismo ele é a fusão de estilos. Então, como houve a ruptura com o academicismo, os autores não buscavam mais fazer as suas obras relacionadas a uma escola só, mas misturando as características de todas elas. Professora, qual que é o contexto histórico do pré-modernismo? Bom, como eu falei, estava havendo a transição entre o imperialismo e a república no Brasil. Então, os brasileiros estavam se redescobrindo, procurando uma identidade própria e também buscando um país mais justo e moderno. Mas, mesmo assim, as desigualdades continuaram. Por quê? Porque, por exemplo, lá no comecinho, a cana-de-açúcar era valorizada e ela era plantada lá no Nordeste. Aí começou a valorizar o ouro, que é mais para o centro, e depois o café aqui no Sudeste. Então, a atenção do governo foi cada vez mais para o sul do Brasil. E, por exemplo, para o Nordeste, acabou restando o descaso das autoridades. Isso gerou várias revoltas pelo país, como a revolta do cangaço, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata e também a Guerra dos Canudos. Essa Guerra dos Canudos ela foi retratada pelo Euclides da Cunha no seu livro Os Sertões, e isso é uma das características do pré-modernismo, né? Vários autores abordaram os problemas nas suas obras. E, além disso, também teve a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, que estava criando um clima tenso em todo o mundo, e também teve a popularização do rádio e a popularização do automóvel no Brasil, que eram as novas invenções. E é isso. Então, agora acabou a nossa aula, agora vocês podem guardar o material, e na próxima aula a gente vai falar sobre os autores, os principais autores que foram Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Tchau! Vamos, Matheus! Calma! Meio trabalho! Pelo amor de Deus, não é, querido? Tem que começar logo, vamos. Mas vai achar memória se falar assim já. Você tem que dar certo, eu vou puxar ela pra aqui, ó. Ó, só uma coisa, quando for achar de frente. Meninas. Será que ela fica bem? Precisa de ajuda? Eu tô tentando deixar isso preso. Meu, mas sério, ajuda. Pode ser essa aqui? Pode. Nossa. Imagina conseguir construir uma máquina do tempo. Isso é muito complicado. O professor é louco de pedir isso.
Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em 1866 em Cantagalo, no Rio de Janeiro, e morreu em 1909. Depois de se desligar da sua carreira militar, tornou-se jornalista no jornal O Estado de São Paulo, o que o levou a cobrir a Guerra de Canudos no Nordeste e a criar a sua obra Os Sertões. O livro retrata fielmente a situação precária em que o Nordeste se encontra, causada pelo descaso das autoridades, o que gerou a Guerra de Canudos. É apresentado ao leitor um cenário composto por sertanejos excluídos, lutando por seus direitos e liderados por Antônio Conselheiro, um homem comparado ao Messias, pois andava pela terra descalço e também não ligava nem para a aparência, nem para os bens materiais, com seus cabelos longos e sua barba comprida, além de ter reunido todos aqueles pobres nordestinos para chamar a atenção das autoridades para aquela situação de abandono. Todos esses acontecimentos levaram Euclides da Cunha a escrever: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Bia, Gil, meninas. Quem é você? Meu nome é Vitória. Onde eu tô? Você está em minha casa, Onde fica a sua casa? em São Paulo. Eu te conheço. Qual é o seu nome? Eu sou Euclides da Cunha. Prazer. Prazer. Mas de onde você veio? É uma longa história, depois eu te explico. Ok, sem Posso te problemas. fazer umas perguntas? Claro. Calma aí, eu vou pegar um café. Sente-se aqui. Obrigada. Mas então, o que você quer me perguntar? Então, o senhor cobriu a Guerra de Canudos, certo? Certo. Como foi essa experiência lá? Eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo. E eles me enviaram para cobrir a Guerra de Canudos no Nordeste. E ao chegar lá, eu vi o povo todo reunido, colocando as esperanças num homem chamado Antônio Conselheiro. E ele tinha a aparência semelhante à de Messias. E ele estava tentando ajudar o povo a conquistar os seus direitos, ir atrás de seus direitos. Então é por isso que o senhor fala que o sertanejo é, antes de tudo, um povo forte? Sim, pois apesar de todas as adversidades, eles conseguiram lutar pelos seus direitos e batalharem sem desistir. Mas então, como é que você veio parar aqui? Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 1881 no Rio de Janeiro e morreu em 1922 também no Rio de Janeiro. Sua vida boêmia contou com 2 internações no hospício. Sua escrita antiparnasiana, antiacademicista, elaborava uma sátira incisiva de seu tempo, combatendo o racismo, por exemplo, sendo o próprio autor um mulato. Era um grande nacionalista que, em suas obras, dava voz às camadas mais pobres. Triste Fim de Policarpo Quaresma, seu principal romance, passa-se no subúrbio carioca e conta os azares do ufanista Policarpo Quaresma, apresentando um ácido quadro crítico da sociedade brasileira. Júlia! Vitória! Oh, meu Deus. Moço, licença. O senhor pode me dizer onde eu tô, por favor? No Rio de Janeiro. Como assim, Rio de Janeiro? Aqui é o Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Tá, O senhor é meio estranho. Quem é você? Sou Lima Barreto. Eu tô na frente de uma barreira. Tá, eu tenho um trabalho de literatura. Você é escritor, não é? Sou. Você pode me ajudar? Claro. Tá. O que você procura com as suas obras? Eu procuro expor e lutar contra as desigualdades sociais, além de tentar romper com a arte tradicional, pois nosso país é muito bom para não ter as suas próprias características na literatura. Mas e sobre sua obra, Triste Fim de Policarpo Quaresma? O que você pode me falar dela? Então, no livro eu retrato a história de Policarpo Quaresma,
no qual ele é um homem que teve como grande e único amor de sua vida a sua pátria, e mostra de forma satírica que isso pode trazer graves consequências para ele. José Renato Monteiro Lobato, que posteriormente mudou seu nome para José Bento Monteiro Lobato, nasceu em Taubaté em 1882 e morreu por problemas cardíacos em 1948. Atualmente é muito famoso por suas obras infantis, principalmente O Sítio do Pica-Pau Amarelo, tendo como objetivo passar conhecimento às crianças de forma descontraída. Todavia, os vestibulares dão maior importância às suas obras críticas, como Negrinha, abordando o racismo, Cidades Mortas, retratando o abandono do interior de São Paulo pelas autoridades, e Urupês, com a figura de Jeca Tatu. Em Urupês, obra de estreia de Monteiro Lobato, Jeca Tatu representa o caboclo caipira, atrasado em relação às inovações que estavam surgindo e estacionado em sua zona de conforto, o que é contrastante ao tipo brasileiro do romantismo, que seria o índio idealizado de José de Alencar. Bianca! Meu Deus, pera. Ela não tá aqui. Vitória! Cadê elas? Meu Deus, onde eu tô? Eu não conheço esse lugar. Moço! Moço, desculpa te interromper. Quem é você? Onde eu tô? Eu não sei de nada. A gente está no interior de São Paulo. Eu sou Monteiro Lobato. Meu Deus do céu, eu não moro aqui. O que aconteceu? Pera, você é Monteiro Lobato? Isso mesmo. Pera. Você é o cara que minha professora pediu pra perguntar. Você não vai entender. Ignora. Mas você poderia me responder umas perguntas? Claro, sem problemas. Tá, eu precisava saber das suas características. Quais características você mais preza em suas obras? Eu procuro criticar a situação de abandono que se encontra no interior de São Paulo, no qual o governo deixou de dar importância, e eu criticar a forma que o caboclo, o caipira, eles têm uma vida muito mansa, não procuram evoluir, são muito acomodados. Realmente. E tem uma principal obra sua, se eu não me engano, o nome é Urupês, certo? Isso mesmo. Nessa obra você tenta retratar mais que parte das suas principais características? Eu tento retratar a parte do caboclo, caipira, pois o principal personagem da obra é Jeca Tatu, um caipira que é muito acomodado, que tem uma vida muito boêmia, muito tranquila. Ele não tá nem aí pra vida, ele só quer ficar tranquilo. É o jeitinho brasileiro de ser, né? Exatamente. Conhecido como isso. E eu também fiquei sabendo que eu ia começar a procurar, mas comentaram comigo basicamente, que você também escreveu histórias infantis. Isso mesmo. Você focou mais em que obra? Eu escrevi Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ah, o famoso. Mas o que você prezava quando você escreveu uma literatura infantil, já que você escreveu Urupês também? Eu queria ensinar as coisas para as crianças, só que como eu sabia que criança gosta de coisas divertidas, se eu fizesse algo muito sério ia ficar entediante e elas não iam querer assistir e não ia adiantar muito. Ah, tá, foi uma forma de ensinar. Meu, muito obrigada, mas eu realmente preciso achar uma forma de ir embora daqui. Muito obrigada, viu? Acorda, tem que fazer o trabalho de física. Não, a gente não pode fazer esse trabalho.